Dia de Fluminense em campo e novidades na escalação para a partida contra o Juventude. E o presidente Mário Bittencourt vai dar explicações sobre a parceria com a BTG ao Conselho Deliberativo. Fica comigo até o final deste vídeo que eu te conto tudo. Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e agradeço a sua presença aqui no nosso canal. Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, deixe sua opinião, nos ajude a continuar cada dia crescendo e chegando a mais pessoas, a mais torcedores. Pessoal, o Fluminense joga nesta quarta-feira contra o Juventude, 7 horas da noite, no Maracanã, um jogo que pode dar ao Fluminense a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense pega o Juventude no Maracanã, o Internacional joga contra o Bragantino. Se o Inter tropeçar, o Fluminense pode então assumir a vice-liderança. Lembrando que outros concorrentes diretos, né, ali junto com o Fluminense ali pelo G4, tem confrontos difíceis. O Flamengo, por exemplo, todo desfalcado, pega o Fortaleza fora de casa. E o Atlético Paranaense, na noite desta terça-feira, perdeu para o Santos por 2-0 na Vila Belmiro. Olha só, pessoal, o técnico Fernando Diniz, ele treinou durante todos esses dias aí de pausa no Campeonato Brasileiro com o David Duarte na zaga. Mas o jornalista Vini Casagrande colocou no seu Twitter que o Felipe Melo havia sido testado na zaga no último treino antes dessa partida contra o Juventude. Então fica a dúvida se o Diniz vai colocar o Felipe Melo na zaga ou o David Duarte. Eu acredito que como ele treinou a semana inteira com o David Duarte, não faz sentido ele colocar o Felipe Melo porque testou uma vez. Eu não vejo assim agora, né? O Fernando Diniz às vezes surpreende a gente. De qualquer forma, se entrar o Felipe Melo, eu acho um pouco temerário porque a gente sabe que o Juventude vai jogar na base do contra-ataque. E aí você deixar, né, atacantes no contra-ataque, no mano a mano com o Felipe Melo, não sei se é uma boa escolha. De qualquer forma, existe essa possibilidade aí, eu acho temerária, né, de escalar o Felipe Melo como zagueiro, já que o Fluminense está sem dois jogadores da posição, suspenso o Manuel e o David Braz. E na lateral esquerda, como a gente já vem dizendo, o Cristiano deve ser mesmo a escolha do Fernando Diniz para ocupar a vaga do Caio Paulista. Quem realmente pode pintar na relação de jogadores para esse jogo contra o Juventude é o atacante Alan. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Fluminense ainda não tinha divulgado a relação de jogadores para essa partida. Então pode ser que eu acabe errando, né? Mas tudo indica que o Alan vai estar nessa lista sim, porque ontem, inclusive, ele colocou nas redes sociais dele, o Alan, uma foto dele treinando, todo felizão. Então eu acredito que ele vai para o jogo sim, véspera de jogo. Ele colocou uma foto no perfil dele, e o Alan não é de postar muitas coisas, dele treinando, então eu acho que é um indicativo de que o Alan vai estar sim, finalmente na lista de relacionados para essa partida contra o Juventude, que é o lanterna do campeonato. Mas pessoal, futebol ninguém ganha de véspera não, tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro não, é jogo difícil. Juventude vai com certeza jogar com todo mundo atrás, fechando ali a casinha, jogando no contra-ataque. Então quem tá achando aí que é jogo fácil, goleada, tomara que seja, mas não tem jogo fácil não. Futebol brasileiro hoje em dia, principalmente Série A, os jogos eles podem se tornar fáceis, mas jogo fácil não tem. E a gente lembra também que nesse jogo desta noite, Fluminense e Juventude, o Fluminense vai estrear o seu novo uniforme, o uniforme grená. O jogo marca então a primeira partida do Fluminense com esse uniforme grená, que já está fazendo muito sucesso entre os torcedores. Ainda não tenho a minha, mas espero comprar assim que eu puder a minha camisa grená também, que vai fazer a sua estreia hoje então no jogo do Fluminense contra o Juventude. Temos mais informações aqui. Olha só, gente, agora fora essa parte de jogo, né, extracampo, informação de que o presidente Mário Bittencourt, a informação é do Netflu, de que o presidente Mário Bittencourt, ele tem uma reunião
marcada para esta quinta-feira com o Conselho Deliberativo do Fluminense, onde ele vai dar explicações sobre essa parceria, detalhes na verdade, né, sobre essa parceria que o Fluminense tem com o BTG, o Banco BTG, vai dar mais detalhes, esclarecimentos, tirar dúvidas do Conselho Deliberativo sobre esse assunto, um assunto que tem muita importância e relevância para o torcedor do Fluminense, porque a partir daí pode surgir a oportunidade de investimentos para o clube ou surgir até mesmo a transformação, a proposta de transformação do Fluminense em SAF. Por falar em SAF, eu disse outro dia que choveu de comentários, muita gente a favor da transformação do Fluminense em SAF, muita gente contra, um assunto que divide opiniões. Eu, particularmente, eu acho que seria a saída para o Fluminense, a não ser que me apresentem uma outra solução, né, para o Fluminense poder ter altos investimentos no futebol, que hoje o Fluminense não tem. Aliás, há muito tempo o Fluminense não tem condições de ter altos investimentos no futebol. Surgiu a notícia ontem, para vocês terem uma ideia, de que o Paris Saint-Germain estaria interessado em comprar parte das ações da SAF do Atlético Mineiro. Então, para vocês terem uma ideia do quanto de dinheiro que pode pintar num clube, né, se a SAF for bem montada. Então, esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês. O presidente Mário, então, vai dar esclarecimentos nesta quinta-feira ao Conselho Deliberativo sobre a questão da parceria com o Banco BTG. E para a gente encerrar, temos a questão aqui da seleção brasileira, que ontem fez mais um amistoso, ganhou por 5-1 da Tunísia. E o Netflu também trouxe uma informação que eu já havia trazido há quase um mês atrás. Se vocês voltarem os meus vídeos aí, quando eu falo sobre o Ganso, que havia a possibilidade do Ganso pintar na seleção, que o Tite estava observando o André, estava observando o Ganso e também o Nino, nesse vídeo que eu gravei há um mês aproximadamente, eu trouxe a informação de que o Tite estava não só apenas observando os jogadores, mas que ele também estava observando a forma do Fernando Diniz trabalhar. Eu disse isso aqui há um mês e agora o Netflu trouxe a informação de que o Tite teria confidenciado a pessoas próximas na CBF que o estilo do Fernando Diniz é o que para ele mais seria adequado para a continuidade no trabalho da seleção brasileira, ou seja, o que comprova o que eu havia dito há um mês atrás, quando eu revelei que o técnico Tite estava observando não apenas jogadores do Fluminense, mas também o trabalho do Fernando Diniz. Eu trouxe isso aqui em primeira mão há um mês e agora o Netflu traz essa informação de que o Tite teria confidenciado a pessoas próximas na CBF que o trabalho do Fernando Diniz é o que mais se assemelha ao ideal, né, para continuidade no trabalho da seleção. A gente lembra que a comissão técnica da seleção recentemente acompanhou 4 partidas, praticamente uma atrás da outra do Fluminense, e agora chega essa informação de que realmente o Tite estava observando não apenas atletas do Fluminense, mas também o estilo de trabalho, a maneira como o Fernando Diniz trabalha, e aí mais uma informação que pode estar dando um indicativo de que o Fernando Diniz pode ser o técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, apesar de todo mundo negar. Pessoal, é isso, eu queria deixar esse recado então para vocês. Um grande abraço, logo mais tem Fluminense, depois do jogo eu volto dando a minha impressão sobre a partida do Fluminense contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, obrigado mais uma vez a vocês pela presença e pela audiência. Até mais, tchau!